Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós iremos encerrar a jornada da cinética química com a nossa quinta aula. E nesta última aula vamos falar sobre as leis de velocidade, lei da ação das massas, ordem de uma reação e muito mais. E aí, está preparado? Então fique aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Nas últimas aulas da nossa jornada de cinética química, você aprendeu sobre rapidez das reações, sobre os fatores que influenciam essa rapidez, as relações estequiométricas com a rapidez de cada componente, seja de reagente ou produto, e no aspecto microscópico você entendeu a teoria das colisões, que nos ajuda a compreender como as reações acontecem. Agora vamos nos deter um pouco mais nas aplicações de algumas fórmulas por meio da lei de velocidade. Leis de velocidade ou lei cinética e ordem das reações. A cinética química não se limita a estudar os fatores que afetam a rapidez das reações, mas também busca expressar essa rapidez matematicamente, prever o comportamento das reações ao longo do tempo e desvendar as etapas microscópicas em que elas ocorrem. A lei da ação das massas, ou lei de Gutenberg-Waage. A lei da ação das massas, também conhecida como lei da velocidade, equação da rapidez ou lei cinética da reação, foi proposta pelos químicos noruegueses Cato Maximilian Gutenberg, 1836 a 1902, e Peter Waage, 1833 a 1900, entre 1864 e 1879. Eles investigaram a rapidez das reações em função da variação da concentração dos reagentes, mantendo a temperatura constante. Essa lei estabelece que para uma dada temperatura, a rapidez, ou taxa de desenvolvimento de uma reação, é diretamente proporcional ao produto das concentrações em quantidade de matéria, mol por litro, dos reagentes elevadas a expoentes que são determinados experimentalmente. A lei da ação das massas é fundamental na cinética química para prever o comportamento da reação ao longo do tempo e para o planejamento de processos químicos. Expressão da lei da velocidade. V igual a K, A elevado a X, vezes B elevado a Y. A lei da velocidade para uma reação química genérica devidamente balanceada, como A mais B, zeta, C mais D, pode ser expressa matematicamente como rapidez igual a K vezes A elevado a X vezes B elevado a Y, onde cada termo possui um significado específico. V, ou rapidez, ou TI, representa a rapidez ou velocidade da reação. A rapidez, ou taxa inicial, TI, de uma reação química é a grandeza que indica como as quantidades de reagentes, ou produtos, variam com o tempo. Embora velocidade seja tradicionalmente usado, rapidez é preferido para evitar confusão com o conceito vetorial da física. K é a constante de rapidez, ou constante de velocidade, ou constante cinética da reação. É uma constante de proporcionalidade que não depende da concentração dos reagentes, mas depende da temperatura, e é característica da reação. Quanto menor a energia de ativação, EA, de uma reação, maior será o valor de K. A e B representam as concentrações molares em mol por litro dos reagentes A e B, respectivamente. O aumento da concentração dos reagentes geralmente aumenta a rapidez da reação, sugerindo uma relação entre os dois. X e Y, ou M e N, ou alfa e beta, são os expoentes determinados experimentalmente, denominados ordem da reação em relação a cada reagente. Esses expoentes mostram as relações existentes entre a concentração de reagentes e a rapidez da reação. É crucial notar que, para a maioria das reações, esses expoentes não correspondem aos coeficientes estequiométricos A e B da equação balanceada, e, portanto, devem ser determinados por experimentos.
Agora que você entendeu sobre a lei de velocidade, bem como as fórmulas e os cálculos relacionados a essa lei, você também precisa compreender sobre um assunto muito importante e indispensável para os estudos relacionados à cinética química. E esse conceito que você precisa aprender é sobre ordem de reação e a relação da ordem de uma reação com a rapidez com que ela se processa. Então vamos nessa? A ordem de uma reação indica a dependência da rapidez da reação em relação a determinado reagente. Ela é obtida experimentalmente e ajuda a compreender como a rapidez da reação varia com as concentrações dos reagentes, permitindo otimizar as condições experimentais e industriais. A ordem global da reação é a soma dos expoentes das concentrações dos reagentes na expressão da lei da rapidez. Exemplos de ordens de reação em relação a um reagente. Reação de ordem 0 em relação a um reagente. Se a rapidez da reação não se altera quando a concentração do reagente varia. Matematicamente, a concentração é elevada à potência 0, A elevado a 0. Reação de primeira ordem em relação a um reagente. Se a rapidez da reação é diretamente proporcional à sua concentração, A elevado a 1. Ou seja, se a concentração do reagente dobrar, a rapidez da reação também dobrará. Exemplo: a decomposição de N2O5 é de primeira ordem. Reação de segunda ordem em relação a um reagente. Se a rapidez da reação é proporcional ao quadrado da sua concentração, A elevado a 2. Ou seja, se a concentração do reagente dobrar, a rapidez da reação quadruplicará. Para a reação 2NO gasoso mais O2 gasoso, θ, 2NO2 gasoso, a lei cinética V igual a K vezes NO elevado ao quadrado vezes O2 indica que a reação é de segunda ordem em relação ao NO e de primeira ordem em relação ao O2, resultando numa ordem global de terceira ordem, 2 mais 1. Para determinar a ordem de uma reação com múltiplos reagentes, realizam-se séries de experimentos variando a concentração de um reagente por vez e mantendo as outras constantes e observando a mudança na rapidez. Reações elementares e não elementares. As reações químicas podem ser classificadas em dois grupos principais com base em como ocorrem em nível molecular. Reação elementar é aquela que ocorre em uma única etapa. Nesse caso, as moléculas dos produtos se formam após uma única colisão eficaz entre as moléculas reagentes. Em reações elementares, os expoentes na lei da velocidade podem corresponder diretamente aos coeficientes estequiométricos dos reagentes na equação química balanceada. Exemplo: a reação N2 mais 2O2, θ, 2NO2 é elementar, significando que, em nível molecular, uma molécula de N2 colide com duas de O2 em uma única etapa. Reação não elementar é a reação que ocorre por meio de duas ou mais etapas elementares sucessivas. A grande maioria das reações químicas se encaixa nessa categoria. Nessas reações, a lei da velocidade não pode ser determinada diretamente pelos coeficientes estequiométricos da equação global, mas sim pela análise de seus múltiplos passos. O conjunto dessas etapas elementares compõe o mecanismo da reação. Molecularidade. A molecularidade é um termo usado em química para designar a soma do número de mols, coeficientes, dos reagentes em uma reação elementar, e ele descreve o número de moléculas que colidem e participam de uma única etapa elementar da reação. Reação unimolecular envolve uma única molécula reagente. Reação bimolecular envolve a colisão de duas moléculas reagentes. Por exemplo, 1H2 mais 1I2, θ, 2HI é uma reação bimolecular. Reação trimolecular envolve a colisão simultânea de três moléculas reagentes. É importante notar que a molecularidade é definida para reações elementares e refere-se ao número de espécies que participam da etapa reacional. A etapa lenta e a etapa rápida. Em reações não elementares, que ocorrem em várias etapas, nem todas as etapas têm a mesma rapidez. A rapidez ou velocidade da reação global é determinada pela etapa lenta do mecanismo. Essa etapa lenta atua como um gargalo ou pedágio em um processo,
limitando a rapidez com que os produtos podem ser formados. A etapa lenta é caracterizada por ter a maior energia de ativação. As etapas rápidas ocorrem muito mais velozmente e não controlam a rapidez geral da reação. Lei da velocidade da reação, em relação ao mecanismo. A lei da velocidade de uma reação pode ser escrita se o seu mecanismo for conhecido. Para reações elementares, a lei da velocidade é diretamente derivada dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Por exemplo, para a reação elementar A mais B seta produtos, a lei da velocidade seria V igual a K vezes A vezes B. Para reações não elementares, a lei da velocidade é determinada pela etapa lenta do mecanismo. Os expoentes na lei da velocidade correspondem aos coeficientes estequiométricos dos reagentes que participam dessa etapa lenta. Exemplo, a reação NO2 gasoso mais CO gasoso, seta NO gasoso mais CO2 gasoso, é não elementar. Se sua etapa lenta for NO2 gasoso mais NO2 gasoso, seta NO gasoso mais NO3 gasoso, então a lei da velocidade para a reação global será V igual a K vezes NO2 elevado ao quadrado. Nesse caso, o CO, embora seja um reagente na reação global, não influencia a rapidez da reação porque não está envolvido na etapa lenta. Pois é, meus amados, chegamos ao final dessa jornada maravilhosa sobre cinética química. Ao final dessas 5 aulas, espero que vocês tenham aprendido muita coisa, não só relacionada à aula de hoje, que foi sobre a lei de velocidade, mas todos os conceitos fundamentais relacionados ao conteúdo de cinética química. E lembre-se de deixar aquele like se você gostou desse vídeo. Comente aqui embaixo sobre o que você achou dessa jornada relacionada à cinética química. E se você conhece alguém que está estudando química, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para ajudar a estudar sobre esse assunto tão maravilhoso que é a cinética química. E se você quiser se aprofundar ainda mais neste assunto, nesses conceitos que vimos nessa jornada, acesse o link do nosso site que vai estar aqui na descrição para você aprender ainda mais sobre esse assunto. E na próxima aula iniciaremos mais uma jornada. Um grande abraço, fica com Deus, até mais, tchau!